Graça e paz, amados. Seja bem-vindo a mais uma edição, um vídeo de resumo mensal. Resumo mensal é uma rubrica que nós estamos a tirar para falar um bocadinho de cada partilha que nós fazemos, ou seja, de cada livro que nós fazemos partilha diária durante o tempo que nós estudamos um determinado livro. O último resumo mensal que nós fazemos foi no livro de Hebreus. Esse livro que nós estudamos que ensina assuntos muito importantes sobre esses. Na introdução desse livro de Hebreus, contando como é que conhecido quem que escreveu. Não tenho certeza de como é Deus que inspira quem que escreveu para escrever. Então, o que é esse livro e te ensina? E fala assim de como a hora que uma lê esse livro é aconselhável para ler junto com cerimônias. O livro que é dedicado para os judeus que conhecem lei. Então, nesse estudo, o objetivo desse livro e místice grandeza de Jesus em comparação com o próprio Moisés, com os sacerdotes e com outros personagens que não podemos olhar no livro de Hebreus, que nos mostra de como tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, Jesus Cristo e consumação deles tudo. Aquilo que nos fala de sacrifícios, de cerimônias e tudo mais, leis de Moisés. Então, esse autor disse como Jesus e mais garante e mais importante do que tudo essas coisas. Então, por meio de Cristo Jesus, que não pode ser salvo. Não através de lei de Moisés, não através de anjos e nem tampouco através de sacrifícios que na passado e faziam, mas sim através de Jesus Cristo. Então, esse autor disse a importância de Jesus Cristo riba de tudo aquilo que cedo passado. A manga de fariseus e judeus ficava muito preso na questão de Moisés, tem Moisés uma superior, ficava muito preso no conceito Moisés, que diz que se lhe coma, e tem a promessa de quem cana bem que ser o próprio Jesus Cristo. Então, o livro de Hebreus te ensina a grandeza de Jesus perante sacerdotes, perante Moisés, perante anjos. No livro que nós estudamos de seguida, esse é o livro de Tiago. Esse Tiago é o próprio irmão de Jesus Cristo. Pois infelizmente e que fiaba na Cristo Jesus. Só próprio que Jesus ia poder falar, profeta que está sentado nesse caso. Então Tiago que fiaba como seu irmão e ser o Messias, aquilo que prometido, aquilo que falaram dele no livro de profetas, principalmente profeta Isaías. Tiago começando a falar nesse livro e falar a mim Tiago, no Tiago capítulo 1, versículo 1. A mim Tiago, servo de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, na manda mantenha para 12 gerações de Israel, com espalha para o mundo. O que Tiago fala nesse livro? Tiago não te ensina, fez em obra e acaba ali para nada. É mesmo contrário àquilo que Paulo fala de como a salvação e bem para meio de fé na Jesus Cristo. Ou seja, é que preciso não fazer nada, mas salvação e de graça. Não, é que aquilo que Tiago me está falando. O que Tiago me está te ensina ali de como a fé sem obra e acaba ali para nada. Imagine como a mim falar, enfia na Jesus Cristo. Mas continua na vida, susum, continua na pecado, continua na tudo coisas que trabalham conforme vontade de Deus. E próprio Bíblia nos mostrando como Espírito de Deus com Espírito de carne, ou não carne própria da guerra contra outro. Agora, a mim que pode falar a mim de Deus e continua a viver prazeres de minha carne, não prazer do Espírito Santo, com olha, frutos do Espírito Santo que está revelado nela. Na amor, na paz, na união, na misericórdia e na tudo aquilo que está a agradar a Deus. Ao contrário desse, então eu digo como ainda que não fala não tem fé, mas não fica sendo produtivo para ver que e que tem mudança na nossa vida. O objetivo de Cristo bem mesmo morrer para nós e para reconectar com Deus, para não voltar a conectar com Deus e precisa ter uma mudança, precisa o Espírito de Deus ter essa mudança na nossa vida e a nós não ser tal com bom agrado. Se assim e que fazia sentido para Deus e tirar Adão com Eva no jardim e na Isabeles lá. E manga de Deus não está achando como não, Deus na certa maneira que se Deus tem salvação para você. Para você que salvação e precisa transformação. É lá que reside salvação. Nunca pode vir para Cristo, não continua como conhecido e não acha como assim que não nasceu salvo. E é que Tiago não me está mostrando nesse livro de como fé sem obra e acaba ali para nada. Não pode falar em fé, mas em cada mostra que fé na prática, na mudança de minha vida própria, de samal, para fazer aquilo que é bom. Então, olha que fé acaba ali para nada. E que serve para nada. Eu sou uma árvore que cresce bonito, mas e que tem fruto. Não lembra de que árvore que Jesus manda para seco, para ver, estava tudo bonito para fora, mas que tem nem fruto. Jesus mandava para seco na hora.
exatamente é isso que não acontece, que manga de nós não fala de como não ser crente, não ter fé em Cristo Jesus, mas não quer ser produtivo, não quer produzir, não quer dar fruto. E Jesus nos dá cada dia oportunidade para essa fé, que não fala não tem para ser produtivo, para criar transformação na nós. E na Romanos 12, Paulo não bem falando, acabou fazer isso com o mundo está fazendo, acabou conformar que é o mundo, mas vou dizer a Deus, pegar nova, bom pensamentos, para mudar a boa maneira de andar, assim para vou poder decidir quão é bom e agradável a vontade de Deus. E é isso que Tiago não me está mostrando. A hora que não disse Deus para trabalhar na nossa vida, não tem esse plano, não está fazendo aquele culto racional, aquele culto que ele existe. Agora, não pode falar, não se diz, não está na igreja, mas não fé continua estagnado. Se uma água que fica parado, não está cria micróbios, está cria bichos, está cria podridão. Tal e qual que Deus não manda maná e conta com maná cada dia para apanhar quantidade suficiente que não comer naquele dia para que guarda nada. Tudo aquilo que fica parado por um tempo, e não podre, e não dana. Não fé também, se não quer desenvolver e fica parado onde está. E não podre, e não dana. Pode falar bem, como é que a fé pode ficar podre e dana? Então, como é que a sala pode perder esse gosto? Exatamente naquilo crentes, manga de nós que está na igreja, manga de tempo, não tem nada que não trabalhar para ele, não tem nada que não fazer, nada que não levando a desenvolver a fé em Cristo, não está bem ser que crentes mesquinhos, tudo hora na mesquinha, hora que alguém vem e desenvolve, está sendo aquilo que não me pegar para juntar para trás, para cair. Para ver que não fé que desenvolve, não vida que desenvolve no Espírito de Deus, não fica parado. E Tiago na Bíblia fala, esse tipo de fé é cabali para nada, isso é uma sal que perde esse gosto, isso é uma árvore bonita que não tem nenhum fruto. Simplesmente Cristo não manda para seca. Tenha cuidado, que você é esse tipo de alguém. Ora, o pedir de Deus para ajudar para a fé e poder crescer mais, para a fé e desenvolver e para ter mudança na bolsa que fala na Romanos 12. Depois do livro de Tiago, não faço também partilha na duas cartas de Pedro, primeiro e segundo carta de Pedro. Na primeira carta que Pedro escreveu, ele fala assim, a mim Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele fala assim, a mim Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, não escreve para aqueles que os pais são estrangeiros na terras de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia de Bitânia. Deus pôs sentido na voz desde antigamente e cuide vós, e faz vós, se povo, por meio do Espírito Santo, para vós poder obedecer, para sangue de Jesus Cristo poder limpar vós. Mistre para Deus, buri riba de vós, manga de favor ou paz. O que Pedro trata dele nessa primeira carta? Manga de bias não está pronto para tornar mal para mal. Mas ensinamento que Pedro te ensina nessa carta, não dos pontos e fala assim de como para não respeitar a autoridade. Pedro escreveu essa carta um pouco antes do ano 67, depois de Cristo. E faleceu de sofrimento de crentes, para ver que naquele tempo, imperador Nero, ele andava contra crentes e começando a perseguir, a sacrificar crentes, a matar crentes de um lado para o outro. Então, ele tinha uma grande perseguição que não aconteceu. Então, Pedro escreveu essa carta para poder dar irmãos força, para poder dar deles coragem, para poder fortificar eles em tudo aquilo que passa, para ser forte. Como eu falei antes, manga de bias não está pronto de para tornar mal para mal. Mas aquilo que a Bíblia ensina é para ganhar mal com bem. Então Pedro falou-lhes de como, com toda a situação que estava na passa, mas peca disse ódio entrar nesse coração, para mostrar amor até para aqueles que não fazem eles mal. Tal e qual aquilo que Jesus falava já. Boa orar para bons inimigos, boa ama, bons inimigos, boa falar bem deles. Situação por estar difícil e cada vez ainda complica ainda. Até que Cristo está bem, até que não disse esse mundo, cada vez a situação não complica. Tanto perseguição na família, tanto perseguição própria dentro da igreja, perseguição de todo lado que não ainda somos crentes na Cristo Jesus. Não lembra? Jesus fala, se madeira bom e tratado assim, quanto que outro? Então Jesus não me está mostrando como se ele que Deus é tratado assim quanto a nós. Se profetas antigos próprios também é tratado assim quanto a nós. Então, Pedro escreveu essa carta para poder dar força a crentes que não passam perseguição. Que essa força também ainda serve para bom, que não passa qualquer que seja a situação. Talvez eu tenha orado por algo, talvez eu tenha buscado algo, talvez eu tenha passado manga de situações desagradáveis. Pedro não fala, continua firme na Cristo. Continua a subir para Cristo.
continua a ter amor até para aquilo que não perseguiu, que não causou problemas. Continua a ser fiel, continua a fixar muito na Cristo Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. E Pedro vai mais longe e fala para respeitar a autoridade. Aquela autoridade própria que não perseguir, aquela autoridade que não matar, que não sacrificar, que não fazer coisas de mal. Pedro fala para respeitar. Ou seja, comportamento de outro alguém é capaz de mudar meu comportamento de mim. Ainda que não trata mal, que não pode comer mal, mas a mim, como sendo de Cristo Jesus, nunca pode adotar comportamento errado. Então, se nós temos adotar comportamento de outro alguém só porque pode mal conosco, pergunta também fica quem que não mestre na verdade. Porque um discípulo está seguindo passos desse mestre. Não lê tudo aquilo que Jesus passa, mas não colhe nem cão daqui e voltava para tornar na mesma moeda aquilo que é fácil. E tem aquele poder. Até antes próprio de Jesus, apanhado na jardim, ou levado de jardim, Pedro começava a tentar defender que essa porreira de Malco, servo de sumo sacerdote. Jesus falava, se me está pedindo para Pedro mandar legião de anjos. Mas Jesus disse que aquilo tudo passa, porque e era necessário. Manga de situação também não é bem para nós. Não ser forte, não fica firme. Não lembra aquilo que Jesus falava. No mundo não tem aflições, mas para não ter bom ânimo, porque ele ganha do mundo. Então, na vitória de Cristo, se a nós não disse, se nós certa vive, suma Cristo, nós temos sido também vitoriosos, porque ele ganha esse mundo. Então, na primeira carta de Pedro, ele falando como para não ser forte na todas as situações que não passa. Nessa segunda carta, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, e volta a falar assim, a mim, Simão Pedro, servo o apóstolo de Jesus Cristo, não escrevi para aqueles que essa fé de grande favor suma de nós, para de bondade de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Me estipa com Deus mais direito com Jesus, nosso Senhor, para ir por vos favor com paz. Então, nessa última carta de Pedro, que escrevi já no ano 67, naquele tempo que o Nero na perseguia a igreja, como eu falava já, Deus e contava a Pedro e perto vai morrer. Então, Pedro faz dito para escrever a segunda carta para irmãos, no sentido de conseguir-lhes para ficar firme na Cristo Jesus. Para lutar ainda com cada vez mais Deus e próprio Cristo Jesus. Para aguentar firme no sofrimento, para poder engaçar glória. Nesse tudo, naquilo que nós fala de conhecimento profundo de Deus, de Cristo Jesus também, somos nosso Senhor e Salvador, é tudo para ver o quê? Para ver falsos ensinamentos com sana bimba já. Não nota de como inimigo na toda maneira está atacando. E não ataca com espada e não ataca também com língua. Lá nasceu Lúcifer, ele lanta contra Deus e trava uma batalha e sai derrotado na terra e usa a língua de cobra para enganar Eva. Então não pode olhar como, além de Nero ir perseguir a igreja, ir matar, ir fazer tudo e mais um pouco, não há também falso ensinamento como se não entrava na igreja. Então o inimigo está lutando com nós de toda maneira. Se quer conseguir através de espada e não bem através de língua. Na uma das coisas, facilmente se não quer ter cuidado, não cai. Manga de guintes riba atrás. Pode haver de espada, pode haver de perseguição, pode haver de problemas que não passa todo dia. E parecem de como não, Deus fica útil e cano hoje esse sofrimento. Então ainda decide riba atrás. Outros pode haver de língua, pode haver contado mentira, pode haver criado ilusão na cabeça, pode haver criado problemas. É acabar de riba para trás. Então Pedro chama a atenção ali de como para não ficar firme e para não buscar conhecer mais Deus, para não ser enganado com mentiras, para não ser levado para ilusões, para não ser manipulado ao ponto de não levado para a perdição. Então, não tenha cuidado suma que Pedro e considera. Não só Pedro fala de falsos ensinamentos, suma que João também, discípulo que Jesus amava, e repisa nesse sentido. E fala assim, na sua primeira carta, livro ainda que não estuda, presente, nesse presente momento, João 1, de capítulo 1, versículo 1 até 4, e fala assim, não escrevi acerca de palavra de vida, o tema digna de começar. No obil, no ojal, no útil, no jubil, no mão toca nela. Que vida, bem vida na maneira que podia olhar. A nós no ojal, não conta acerca dele, não declara vós que vida o catacaba custava com si papel, com o bem mostrado. Aquilo que não ouvi, que não olha, e ele que não conta vós.
para você poder juntar com nós na nossa ligação com o nosso papel, com o Filho Jesus Cristo. Nós queremos coisas para boa alegria poder estar completo. Então, João entra também nessa mesma linha que Pedro, na escrever questões de perseguição e falsos ensinamentos que nem trabalhar na igreja. O que manda João falar de como não olhar, não ouvir, não tocar? Aquilo que serve a palavra de vida e bem torna próprio naquilo que não pode olhar, não tocar. Ou seja, aquilo que serve a palavra e bem torna na carne e osso. Soma próprio que na si próprio livro, Evangelho de João 1:1, ele fala na começada e serve a palavra. E ali também, nesse primeiro versículo, ele torna a repetir mais a mesma coisa. Aquilo que ele fala, não escrevi acerca de palavra de vida que o tema diz na de começada. Então, ele faz uma ligação com o próprio Evangelho. Mas o que manda João escrever? E para ver de como. Guindes lá também fala de como. Jesus que podia vir de nenhuma maneira ser um homem, para ver de quê? Se Deus é santo, se Filho é santo, e que pode vir ser um homem, para ver homem está contaminado, terra está contaminada. Então, ele é Deus e que pode vir ser um homem. Desse modo também quer dizer que não fica também contaminado. Então, que faz sentido bem falar de como não, Jesus é santo. Então, essa era a confusão que criaram ensinamentos falsos com a bimba na metade de crentes para poder interromper a cabeça de gente. Uma que falava Satanás usa a espada e usa a língua. Se que convence com a espada e também com a língua para enganar, vice-versa. Mas João refuta essa ideia, ou seja, e nega essa ideia e nega essa afirmação de que fala assim de como aquilo que serve a palavra de vida e bem não olhar, não ouvir, não tocar, que serve Jesus Cristo, para poder negar essa ideia. Então, João escreveu essa carta para contar como não tem que ter cuidado com esses falsos ensinamentos. Não lembra de como a favor de Deus é mostrado através de Jesus Cristo, para poder fazer volta a ter ligação com o Pai. É como anda Jesus Cristo e sacrifica-se vida na cruz e derma-se sangue para nós não poder voltar a ter ligação com Deus. E falar que vida que estava na papel, Jesus Cristo iria eticil para mim como que tenha fé na Cristo, não dissesse fé e produzir ao ponto de Espírito Santo e muda na vida, para não poder ter que ligação de verdade. Porque com o pecado, com não vivência na nossa carne, de nenhuma maneira não poder ter ligação com Cristo, de nenhuma maneira não poder ter ligação com Deus. É necessário, suma que Cristo morreu para pecado, para nós também não morrer para pecado e não lança de novo, para viver uma nova vida. E é isso que Jesus fala para Nicodemos, mas Nicodemos que percebeu. Mas aquilo que Jesus me estava a falar, ora cá não fala, não fia em Cristo, não aceita Cristo, suma no Senhor e Salvador. Tudo aquilo que não está fazendo aonde, que pecado, não tem que deixar para trás. Ou seja, que vida beijo que não leva, que vida fica já para trás, não volta mais vive que vida, sinta chamiba, sinta fofocar, sinta murmurar no nome de gente, sinta caichai, sinta contar mentira, sinta inveja, sinta ódio, rancor no meu coração e tudo aquilo que de mal, não deixar para trás. Não permite Espírito Santo para trabalhar no meu coração, na minha mente, para aquilo que tudo e ficar no passado, para ter uma cura e transformação na minha vida, para maldades, tudo aquilo que de mal e ficar para passado. E a partir daquela data para diante, para viver uma nova vida de paz, união, amor, reconciliação, perdão e viver suma que Cristo miste. Começando a nova vida, você não passa lutas, você não passa. Começando a nova vida, gente que não magoa e não faz o mal. É na magoa e não faz o mal. Gente não bim papel na boa rede e manga de situações não acontecem. Mas a boa bota na escolha. Ou seta que vida beijo torna volta na boa, torna-o preso. Ou o contra vive uma nova vida que Cristo proporcionou lá na cruz. Então, aquilo que João escrevendo lhe fala de como torna liga que Deus através de Cristo Jesus e não tem vida que acaba. E como que não podia ter certeza como não tem vida que acaba? Porque o Espírito de Deus está na nós, porque a nós também não ama, não companheiros. Assim, não tem certeza de como não tem vida que acaba. Primeiro, porque Deus é amar. E se o Espírito está na nós, porque nós certa Cristo Jesus, suma no único Senhor e Salvador, e a nós também próprio, não ama, não companheiros. Ao contrário das coisas, ainda não quer ser salvo, ainda não quer ter ligação com Deus. Porque se não quer ter Espírito de Deus na nós, se não quer ter amor para companheiro, é porque ainda não quer ser de Deus e ainda não quer ser salvo. Então, esse tempo de não analisar a vida, não observar a verdade, não tem as coisas dentro de nós. Então,
Na tudo esses livros que notícia, não falou de livro de Tiago, de primeiro e segundo carta de Pedro e primeiro carta de João, que nós está ainda também a estudar, mas que notícia um bocadinho daquilo que fala. Que não pode tirar nesses livros todos? Primeiro coisa, não tirar fé com obras. Fé com obras. Aquilo fé que está mantendo esperança viva na Cristo Jesus. Com toda situação que não pode passar, mas fé que não tem na Cristo Jesus de como um dia, não basta junto com ela, não tem aquele descanso e vida que está acabar. Então mantém a esperança viva, ainda que problemas podem lançar, situações podem ser difíceis, mas aquele fé na Cristo está te sendo alegria e está mantém a esperança viva e forte na Cristo. Então, essa fé com obras, suma que eu explicava já, e não mostrarei como a hora que não fala não tem fé na Cristo Jesus, não é de Cristo, e muda no pensamento e renova a maneira de andar para não poder decidir qual que bom, perfeito e sabe vontade de Deus para nós. No segundo ponto, não olha firmar isso na Cristo. Perseguições na lanta, mas cartas que não olha ali te ensino conselho que não dão força para não poder firmar isso na Cristo Jesus. Com toda situação que não pode passar, mas não tem bom ânimo para ver Cristo e ganha de mundo. E a nós, suma não cedo de Cristo, também não cedo ganhadores. E para último, e falar amor de verdade. E falar ligação de verdade com Cristo e certeza de vida que cada acaba. Para não tem Espírito de Deus na nós e também não tem amor para o companheiro. Lembrando sempre de como Deus e amando primeiro. E também falar para não ter cuidado na conseguir cada vez as palavras de Deus ao ponto de se reparar qualquer ensinamento de verdade e qualquer falsos ensinamento. Infelizmente, aos suma ontem e não continua para sempre falsos anunciadores, falsos profetas e manga de guintes que está falando homens e mulheres de Deus, mas com ensinamentos que não tem nada a ver com o Espírito Santo, com o próprio Cristo e o próprio Deus. Então, ele tem necessidade de não aprofundar no conhecimento para nunca ser enganado, para Satanás que se lábias, que se cúpulas, para nunca ser enganado com a sociedade ao ponto de não abandonar a fé. Esse resumo mensal que eu disse para você, pensando nessas cartas, começando na Tiago, primeiro e segundo carta de Pedro e primeiro carta de João. Deus está abençoado e não lhe pediu para você continuar a ler a palavra de Deus. Ora, busca a presença de Deus, ler essa palavra, para ajudar, para você seduzir, para você cair na tentação, para você cair no engano com cada dia e entrar no mundo, infelizmente, até na metade de crentes. Para Deus te abençoar até outra oportunidade.